O céu escurece sobre o horizonte. O mar ruge como uma fera indomada e o vento corta como uma lâmina. Em noites assim, apenas os mais corajosos ou os mais imprudentes desafiam o oceano. Você já se perguntou se teria estômago para enfrentar as lendas que assombram os sete mares? Histórias de monstros abissais, sereias traiçoeiras e pactos com forças além da compreensão humana? Acomode-se confortavelmente, diminua as luzes e deixe que o mar sussurre seus segredos. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e se já sentiu o chamado do oceano. Vamos navegar juntos por essas histórias que misturam horror e beleza, coragem e mistério. Capítulo 1: A tempestade e o refúgio. Na taverna, o navio, estrela de prata, cortava as ondas sob um céu que se tornava mais pesado a cada instante. As nuvens, negras como carvão, engoliam o sol, e o horizonte parecia se fechar como uma cortina. A tripulação, encharcada pela chuva que caía em bátegas, lutava contra o vento que uivava, arrancando cordas e fazendo as velas estalarem. O convés balançava violentamente e cada marinheiro se agarrava ao que podia: cordas, mastros ou mesmo a esperança de sobreviver à fúria do mar. O capitão, um homem de barba grisalha chamado Elias, gritava ordens que mal se ouviam sobre o rugido da tempestade. Segurem firme, seus cães do mar, berrava, enquanto o leme parecia lutar contra suas mãos calejadas. A chuva fustigava seus rostos e o sal ardia nos olhos, mas ninguém ousava parar. O Estrela de Prata era um navio velho, mas resistente, e todos ali sabiam que, se cedesse, o mar não teria piedade. No meio do caos, um jovem marinheiro, chamado Tomás, com pouco mais de 18 anos, escorregou no convés molhado. Sua mão agarrou uma corda no último instante, evitando que fosse jogado ao mar. Ele olhou para o céu, onde relâmpagos dançavam como serpentes, e sentiu um frio que não vinha apenas da chuva. Era como se o próprio oceano estivesse vivo, observando, esperando por um erro. De repente, um grito cortou o ar. "Luz à vista!" exclamou o vigia, apontando para um brilho fraco na escuridão. Era a promessa de um refúgio, um porto onde poderiam escapar da tormenta. Elias, com um brilho de alívio nos olhos, ordenou que o navio rumasse para lá. Horas depois, exaustos e tremendo, a tripulação ancorou em uma pequena baía protegida. O porto era modesto, mas havia uma taverna de madeira, com luzes quentes escapando pelas janelas embaçadas. O Estrela de Prata tinha sua própria taverna interna, um espaço apertado, mas acolhedor abaixo do convés, onde os homens podiam se reunir para comer, beber e esquecer o mar por algumas horas. Quando a tripulação desceu, as tábuas rangiam sob seus pés, e o cheiro de rum, tabaco e madeira úmida enchia o ar. As lamparinas penduradas balançavam suavemente, lançando sombras que dançavam nas paredes. Tomás, ainda com o coração acelerado, sentou-se em um banco ao lado de outros marinheiros. Eles estavam exaustos, mas vivos. Alguém trouxe uma garrafa de rum e copos foram erguidos, em um brinde silencioso à sobrevivência. No canto da taverna, um homem se destacava.
Era o velho Mags, um marinheiro com um olho só, coberto por um tapa-olho de couro desgastado. Seu rosto era sulcado por rugas profundas, como mapas de suas décadas no mar. Ele acendia o cachimbo com gestos lentos, o brilho do fogo iluminando sua expressão enigmática. Vocês, garotos, acham que essa tempestade foi ruim? Disse, com uma voz rouca que parecia carregar o peso de 1000 noites no oceano. Sentem-se aqui. Vou contar histórias que vão fazer essa tormenta parecer uma brisa de verão. Os jovens marinheiros, incluindo Tomás, se aproximaram, atraídos pelo tom de Mags. Havia algo em sua presença que exigia respeito, como se ele tivesse visto coisas que nenhum outro homem vivo poderia compreender. Ele tragou o cachimbo, soltando uma nuvem de fumaça que pairou no ar como névoa, e começou a falar. Seus olhos, ou melhor, seu único olho, brilhavam com um misto de nostalgia e temor. A taverna ficou em silêncio, exceto pelo crepitar do fogo e pelo som distante do mar, batendo contra o casco do navio. Mags começou a contar sobre o Mediterrâneo, um lugar onde o mar era tão azul que parecia pintado por deuses, mas também traiçoeiro. Vocês já ouviram o canto das sereias? Perguntou, inclinando-se para a frente. Os homens trocaram olhares, alguns rindo nervosamente, outros franzindo o senho. Tomás sentiu um arrepio. Ele não acreditava em lendas, mas a forma como Mags falava fazia o impossível parecer real. Capítulo 2. O Canto das Sereias. Ar na taverna do Estrela de Prata estava carregado com o cheiro de rum e o murmúrio dos marinheiros, mas todos os olhos estavam fixos em Mags. O velho marinheiro tragava seu cachimbo, a fumaça subindo em espirais que pareciam dançar ao ritmo de suas palavras. Tomás, sentado entre os outros, sentia o peso da tempestade ainda grudado em sua pele, mas agora sua atenção estava presa na voz rouca de Mags, que parecia carregar o próprio mar em cada sílaba. Foi no Mediterrâneo, há muitos anos, começou Mags, seu olho brilhando como uma brasa na penumbra. Navegávamos sob um céu claro, o sol tão quente que fazia a madeira do convés estalar. O mar estava calmo, tão liso que refletia as estrelas à noite como um espelho. Mas o mar, rapazes, ele nunca é o que parece. Ele esconde coisas que não pertencem a este mundo. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio se instalar. Tomás sentiu um frio subir pela espinha, mesmo com o calor da taverna. Mags continuou. Estávamos cruzando perto de umas ilhas rochosas, picos negros, que pareciam dentes quebrados saindo da água. Foi então que ouvimos. Primeiro, um sussurro, como o vento brincando nas velas. Mas não havia vento. Depois, veio claro, um canto. Era a coisa mais bela que já ouvimos, como se todas as promessas de amor e paz do mundo fossem cantadas só para nós. Os marinheiros se entreolharam. Alguns mexiam-se nos bancos, desconfortáveis. Outros, como Tomás, estavam imóveis, presos à história. Mags prosseguiu. O som vinha daquelas ilhas. Não dava para resistir. Era como se o canto soubesse exatamente o que cada homem queria ouvir. Prometia descanso para os cansados, riqueza para os pobres, amor para os solitários. Até o capitão, um homem duro como ferro, parecia hipnotizado. Ele ficou parado,
olhando para o horizonte, com um sorriso que eu nunca tinha visto. Tomás imaginou a cena: um navio à deriva, homens fortes, reduzidos às sombras de si mesmos, atraídos por algo que não podiam explicar. Mags baixou a voz. Alguns dos nossos começaram a caminhar para o convés, sorrindo como crianças. Eles não ouviam os gritos dos outros, não viam o perigo. Um a um, pularam no mar, nadando em direção às rochas. E lá, nas águas rasas, as ondas os esmagavam contra as pedras. O sangue misturava-se com a espuma, mas eles continuavam sorrindo, como se a morte fosse um presente. Um arrepio coletivo percorreu a taverna. Tomás engoliu em seco, imaginando o som daquele canto, doce e mortal. Mags ergueu a mão, como se para acalmar a tensão. Eu fui um dos que resistiram. Não sei como. Talvez por medo, talvez por sorte, amarramos os que ainda estavam conscientes, mas perdemos 7 homens naquela noite. 7 homens bons, que nunca mais voltaram. Ele se recostou, o cachimbo soltando uma última nuvem de fumaça. Vocês devem estar pensando que era magia, não é? Sereias, como nas histórias antigas. Mas o mar não precisa de magia para te matar. Depois, descobrimos o que era. Aquelas ilhas tinham cavernas submersas, e o vento, quando passava por elas, criava sons que enganavam a mente. Não era canto de mulher nenhuma, mas o mar brincando de ser Deus. Mesmo assim, saber disso não tornava menos aterrorizante. Porque, se o mar pode fazer isso sem querer, o que ele faz quando está com raiva? A taverna ficou em silêncio, exceto pelo crepitar do fogo. Tomás olhou para os outros marinheiros. Alguns pareciam céticos, outros assustados. Ele próprio não sabia no que acreditar, mas a imagem daqueles homens, sorrindo enquanto nadavam para a morte, não saía de sua cabeça. O mar, que horas antes o havia aterrorizado com sua fúria, agora parecia ainda mais perigoso por sua beleza traiçoeira. Mags tomou um gole de rum, limpando a boca com as costas da mão. Mas isso, disse ele, com um sorriso torto, foi só o começo. O mar guarda coisas piores que cantos bonitos. Vocês já ouviram falar do Kraken? Os homens murmuraram, alguns rindo nervosamente, outros balançando a cabeça. Tomás sentiu o coração acelerar. Ele já tinha ouvido histórias sobre o monstro, mas nunca de alguém como Mags, que falava como se tivesse visto o inferno com os próprios olhos. O velho marinheiro inclinou-se para a frente, o tapa-olho parecendo engolir a luz da lamparina. Vocês acham que o mar é só água e peixes? Deixem-me contar sobre a noite em que encontramos algo que não deveria existir. Capítulo 3. O Kraken. A taverna do Estrela de Prata parecia menor agora, como se as palavras de Mags fizessem as paredes de madeira se fecharem ao redor dos marinheiros. O cheiro de rum e tabaco misturava-se ao sal impregnado nas roupas molhadas, e o balançar suave do navio lembrava a todos que o mar, mesmo calmo, nunca estava distante. Tomás, com os braços cruzados para esconder o leve tremor nas mãos, mantinha os olhos fixos em Mags. O velho marinheiro, com sua voz rouca e o brilho do único olho, parecia carregar o peso de um segredo que nenhum homem deveria conhecer. Foi no Atlântico Norte. Começou Mags, o cachimbo apagado entre os dedos. Uma noite fria,
daquelas em que o ar corta a pele como faca. O céu estava limpo, mas o mar estava inquieto. Não havia ondas grandes, mas a água parecia pesada, como se algo estivesse mexendo lá embaixo, esperando. Ele fez uma pausa, olhando para cada homem na taverna, como se medisse quem teria coragem de ouvir o resto. Estávamos num navio mercante, carregado de especiarias, rumo à Inglaterra. A tripulação era boa, mas ninguém estava preparado para o que veio. Primeiro, foi o silêncio. O mar ficou parado, sem uma onda, sem um pio de gaivota. Até o vento sumiu. Isso, rapazes, é pior que qualquer tempestade. Quando o mar fica quieto assim, é porque ele está segurando o fôlego. Tomás sentiu um arrepio. Ele já havia navegado em noites calmas, mas nunca sentira o que Megs descrevia. Um silêncio que parecia vivo, como se o próprio oceano estivesse à espreita. Megs continuou, a voz quase um sussurro. Então, a água começou a se mexer. Não era onda, era um redemoinho lento, como se algo gigantesco estivesse subindo. E então, vimos. Os marinheiros se inclinaram para a frente, alguns sem perceber. Megs ergueu a mão, os dedos abertos, como se tentasse descrever o tamanho do que viu. Tentáculos, grossos como pilares de catedral, cobertos de ventosas que pareciam bocas. Eles subiram do mar, um após o outro, até cobrirem o horizonte. E então, um olho do tamanho de uma casa, olhando direto para o nosso navio. Não era um animal qualquer, rapazes. Tinha inteligência naquele olhar. Ele sabia quem éramos, o que éramos. Ele nos viu. Tomás engoliu em seco, imaginando a cena. O Estrela de Prata balançava suavemente, mas por um momento ele sentiu o convés instável sob seus pés, como se o próprio Kraken pudesse estar lá fora, esperando. Megs prosseguiu. O navio gemeu, como se a madeira sentisse o peso daquela coisa. Os tentáculos roçaram o casco, mas não atacaram. O Kraken só ficou lá, olhando, como se estivesse decidindo se valíamos o esforço. E então, tão rápido quanto apareceu, ele afundou. A água fechou-se sobre ele, e o mar voltou a ser só o mar. Um murmúrio percorreu a taverna. Alguns homens riram, tentando quebrar a tensão, mas suas risadas soavam falsas. Outros olhavam para o chão, como se temessem que o próprio convés pudesse se abrir. Megs tomou um gole de rum, o copo tremendo levemente em sua mão. Vocês podem rir, mas eu vi. E não fui o único. Metade da tripulação nunca mais navegou depois daquela noite. Alguns dizem que o Kraken é só uma lenda, um monstro para assustar crianças. Mas eu sei o que vi. E sei que ele ainda está lá, nas profundezas, esperando o momento certo. Tomás olhou para as sombras, dançando nas paredes da taverna, o coração batendo forte. Ele queria perguntar mais, mas algo no tom de Megs dizia que o velho não contaria tudo. Não ainda. O marinheiro acendeu o cachimbo novamente, a chama iluminando seu rosto marcado. O mar tem seus monstros, rapazes, mas também tem suas belezas. Nem tudo que vive lá embaixo quer nos matar. Algumas coisas só querem ser livres. Ele se recostou, o olhar perdido, como se visse algo além das paredes da taverna. Vocês já ouviram falar das Selkies?
As mulheres foca das terras frias, elas não são como o Kraken, mas têm seus próprios mistérios e suas próprias tristezas. Meg sorriu, um sorriso melancólico que fez Tomás se perguntar que tipo de história viria a seguir. Capítulo 4. As Selkis. Brilho das lamparinas. Na taverna do Estrela de Prata, tremeluzia, lançando sombras que pareciam se mover como ondas nas paredes de madeira. O ar estava pesado, não só pelo calor dos corpos amontoados, mas pelo peso das histórias de Megs, que pareciam sugar o fôlego de todos ali. Tomás, com os cotovelos apoiados na mesa rústica, sentia o coração ainda acelerado pela imagem do Kraken. Mas agora seus olhos estavam fixos no velho marinheiro, que parecia mergulhar em memórias tão profundas quanto o próprio oceano. Megs tragou o cachimbo, a fumaça subindo em véus finos que se dissipavam no ar. O mar não é só monstros e morte, disse ele, a voz mais suave agora, quase melancólica. Às vezes, ele guarda coisas que são belas demais para esse mundo, coisas que partem o coração de um homem sem nem precisar de garras ou dentes. Vocês já ouviram falar das Selkis, as mulheres foca das terras do norte? Alguns marinheiros assentiram, outros franziram o senho, confusos. Tomás já tinha ouvido rumores sobre essas criaturas, lendas contadas em portos escoceses, mas nunca dera muita atenção. Para ele, eram contos para entreter crianças ou embalar noites frias, mas a forma como Megs falava, com um brilho distante no olho, fazia as lendas parecerem tão reais quanto o rum em sua mão. Eu estava numa vila na costa da Escócia, há uns 20 anos, começou Megs, o tom baixo, como se contasse um segredo. Era uma noite de lua cheia. O mar brilhava como prata líquida. Eu tinha acabado de descarregar um navio de peles e estava caminhando pela praia, tentando clarear a cabeça. Foi quando a vi, uma mulher, sozinha, sentada nas rochas. Ela era diferente. A pele dela parecia refletir a luz da lua, e os olhos, rapazes, eram como o mar em dia de calmaria, profundos e cheios de segredos. Ele fez uma pausa, olhando para o vazio, como se ainda pudesse vê-la. Ela não me notou, ou fingiu que não. Ao lado dela, nas rochas, havia uma pele de foca, dobrada com cuidado, como se fosse uma capa preciosa. Eu sabia o que ela era. Uma Selkie. As lendas dizem que elas podem tirar a pele de foca e assumir forma humana. Mas, se alguém roubar essa pele, elas ficam presas em terra, longe do mar. Tomás sentiu um aperto no peito. Havia algo de triste na história, algo que ia além do sobrenatural. Megs continuou. Eu não toquei na pele. Não sou desses homens que acham que podem prender o que não lhes pertence. Mas outros não são assim. Anos antes, naquela mesma vila, um pescador chamado Yain encontrou uma Selkie. Ele escondeu a pele dela e a levou para casa. Casaram-se, tiveram filhos. Ela era uma boa esposa, dizem, mas nunca sorria de verdade. Seus olhos sempre voltavam para o mar. A taverna estava em silêncio, exceto pelo ranger do navio e pelo som distante das ondas. Megs tomou um gole de rum, o copo batendo na mesa com um som seco. Um dia, os filhos de Yain encontraram a pele.
escondida num baú velho. Não sabiam o que era, só queriam brincar. Levaram para a mãe, pensando que era um presente. Quando ela tocou a pele, algo mudou. Ela correu para o mar, vestiu a pele e mergulhou. Nunca mais voltou. Yain ficou na praia, gritando o nome dela, mas o mar não devolve o que é dele. Tomás imaginou a cena: a mulher correndo, a pele de foca envolvendo-a como uma segunda pele, o mar a chamando de volta. Ele olhou para os outros marinheiros. Alguns pareciam tocados, outros desviavam o olhar, como se a história fosse um espelho que refletia suas próprias perdas. Megs prosseguiu. Os homens da vila dizem que, às vezes, veem uma foca nadando perto da costa, olhando para o vilarejo. Dizem que é ela, vigiando os filhos que deixou para trás. Mas ninguém sabe ao certo. O mar guarda essas histórias, e ele não gosta de contar o final. O velho marinheiro se recostou, o cachimbo apagado entre os dedos. As selkies não são como o kraken. Não matam, não destroem, mas deixam um vazio que nenhum homem esquece. E o mar, rapazes, tá cheio de histórias assim, de coisas que amamos e não podemos segurar. Ele olhou para a tripulação, o rosto marcado por rugas que pareciam contar suas próprias histórias. Mas nem todas as lendas são sobre beleza ou tristeza. Algumas são sobre os mortos que não descansam. Vocês já ouviram falar do mistério dos afogados? Capítulo 5. O mistério dos afogados. Taverna do Estrela de Prata parecia agora um mundo à parte, isolada do mar que balançava o navio lá fora. As lamparinas continuavam a tremeluzir, e o cheiro de tabaco e rum pairava no ar, misturado ao sal que impregnava as roupas dos marinheiros. Tomás sentia o peso das histórias de Megs, cada uma mais densa que a anterior, como camadas de névoa se acumulando sobre o oceano. O velho marinheiro, com seu tapa-olho e sua voz rouca, parecia um guardião de segredos antigos, e sua presença mantinha todos presos, mesmo aqueles que fingiam desdém. Megs acendeu o cachimbo novamente, o brilho da chama refletindo em seu olho solitário. Vocês acham que o mar esquece os homens que leva? Perguntou, a voz baixa, quase um murmúrio. Ele não esquece, e às vezes os que morrem lá embaixo voltam, não como homens, mas como algo mais. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem como a fumaça que subia de seu cachimbo. Tomás sentiu um frio na nuca. Ele já ouvira histórias de fantasmas, mas sempre as descartara como contos de bêbados em portos sujos. Agora, porém, com Megs falando, cada palavra parecia cravar-se em sua mente como uma âncora no fundo do mar. O velho marinheiro inclinou-se para a frente, o rosto iluminado pela luz amarelada. Foi em Port Royal, há uns 15 anos. Eu estava numa taverna chamada Drowned Man's Rest, o repouso do afogado. Um lugar velho, com tábuas que rangiam e paredes manchadas de sal. Mas tinha algo estranho lá. Um livro, grande, de capa de couro preto, que ficava sobre o balcão. Eles chamavam de O Livro dos Afogados. Os marinheiros trocaram olhares, alguns franzindo o senho, outros com um brilho de curiosidade nos olhos. Megs continuou. A lenda dizia que todo marinheiro que morria no mar, se tivesse passado por Port Royal, voltava para assinar aquele livro. Não importava como tinham morrido. Tempestade, naufrágio,
Ou coisa pior, eles apareciam, sempre à noite, encharcados, com algas nos cabelos e olhos que não piscavam, caminhavam até o balcão, pegavam a pena e escreviam o nome, a data da morte e o nome do navio que os levou. Depois, sumiam. Foi no Atlântico Norte. Começou Mags, o cachimbo apagado entre os dedos. Uma noite fria, daquelas em que o ar corta a pele como faca. O céu estava limpo, mas o mar estava inquieto. Não havia ondas grandes, mas a água parecia pesada, como se algo estivesse mexendo lá embaixo, esperando. Ele fez uma pausa, olhando para cada homem na taverna, como se me disse quem teria coragem de ouvir o resto. Um silêncio pesado caiu sobre a taverna. Até o crepitar do fogo parecia mais baixo, como se respeitasse a gravidade da história. Tomás imaginou a cena: um marinheiro morto, pingando água salgada, movendo-se em silêncio, enquanto os vivos o observavam, paralisados. Mags prosseguiu. Eu vi isso com meus próprios olhos. Estava lá, tomando um rum, quando a porta da taverna abriu sozinha. O vento não estava forte, mas o ar ficou gelado, como se o próprio mar tivesse entrado. Um homem, ou o que sobrou de um homem, caminhou até o balcão. A pele dele era cinzenta e os dedos, inchados, como se tivessem passado semanas na água. Ele assinou o livro. Jacob Wren, 23 de março, Serpente do Norte. Quando terminou, olhou para mim. Não disse nada, mas aquele olhar era como se ele soubesse que eu também pertencia ao mar. Tomás sentiu o coração disparar. Ele olhou para os outros marinheiros, esperando que alguém risse, que quebrasse a tensão, mas ninguém o fez. Até os mais céticos pareciam abalados. Mags tomou um gole de rum, o copo batendo na mesa com um som seco. O nome que vocês conhecem, Davy Jones, não é um homem, é um título, o guardião das almas do mar. Ele não aparece para qualquer um, mas quando aparece, é porque o mar quer algo de você. O velho marinheiro recostou-se, o cachimbo apagado entre os dedos. Naquela noite, ninguém dormiu na taverna. Ficamos olhando para o livro, esperando o outro aparecer. Mas o mar não gosta de se explicar. Ele só mostra o que quer, quando quer. Mags olhou para Tomás, como se soubesse o que o jovem estava pensando. Vocês vão ver coisas no mar que não explicam. Coisas que não podem ser explicadas. E às vezes é o próprio Davy Jones que vem te lembrar disso. O silêncio na taverna era quase palpável. Tomás sentiu o peso do olhar de Mags, como se o velho estivesse vendo algo que ele próprio ainda não entendia. O marinheiro acendeu o cachimbo novamente, a chama lançando sombras que pareciam dançar como espectros. Mas há noites em que o mar não manda fantasmas. Às vezes, ele manda algo pior. Vocês já ouviram falar da aparição de Davy Jones? Capítulo 6. A aparição de Davy Jones. A taverna do Estrela de Prata parecia encolher sob o peso das histórias de Mags. As lamparinas penduradas balançavam suavemente, lançando sombras que pareciam se contorcer nas paredes de madeira, como se tentassem escapar da narrativa do velho marinheiro. O cheiro de rum, tabaco e sal impregnava o ar, mas agora havia algo mais, uma tensão quase viva, como se o próprio mar estivesse ouvindo. Tomás
Com os dedos apertando a borda do banco, sentia o coração pulsar em ritmo acelerado. As palavras de Megs sobre o livro dos afogados ainda ecoavam em sua mente, e ele não conseguia afastar a imagem de um marinheiro morto, assinando seu nome com dedos inchados pela água. Megs, com o cachimbo apagado entre os dentes, olhou para a tripulação com uma expressão que misturava cansaço e gravidade. Vocês acham que fantasmas são o pior que o mar pode mandar? Perguntou, a voz rouca cortando o silêncio. Fantasmas são só ecos, mas há coisas que não são ecos, coisas que caminham entre os vivos, trazendo o mar com elas. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Eu vi Davy Jones. Não o título, não a lenda. O próprio. Os marinheiros se mexeram, desconfortáveis. Alguns murmuraram. Outros baixaram os olhos, como se temessem atrair a atenção de algo além da taverna. Tomás sentiu um frio subir pela espinha, mas não conseguia desviar o olhar do rosto marcado de Megs. O velho marinheiro acendeu o cachimbo, a chama iluminando o tapa-olho e dando a ele um ar quase sobrenatural. Foi durante um furacão no Caribe, começou. O navio era o Corvo Negro, um brigue velho que já tinha visto dias melhores. O céu estava preto, as ondas tão altas que pareciam montanhas. O vento arrancava pedaços do convés e o mastro principal estalava como se fosse partir. Tragou o cachimbo, a fumaça subindo em véus que pareciam carregar as memórias da tempestade. Estávamos perdidos. O capitão gritava ordens, mas ninguém conseguia ouvir. A chuva caía tão forte que mal dava para enxergar o homem ao seu lado. Foi quando os vimos, figuras no convés. Não eram da nossa tripulação. Eram errados, encharcados, com roupas rasgadas, cobertas de algas e conchas. Eles se moviam como se a tempestade não os tocasse, consertando cordas, ajustando velas, segurando o leme. E à frente deles, ele, Davy Jones. Tomás engoliu em seco, imaginando a cena. Um navio à beira do colapso, homens lutando contra o mar e aquelas figuras surgindo da escuridão. Megs prosseguiu. Ele não era como os outros, alto, com um casaco que parecia feito de sombras e água. O rosto, não sei descrever. Era humano, mas não era. Os olhos dele brilhavam como lanternas no nevoeiro, e as mãos, cobertas de escamas, seguravam um tridente que parecia feito de coral negro. Ele olhou para mim e juro, rapazes, senti o mar inteiro dentro daquele olhar. Ele não disse nada, mas ergueu a mão, como se me cumprimentasse. E então, sumiu. As figuras sumiram com ele, e o furacão parou. Um murmúrio baixo percorreu a taverna. Alguns homens balançaram a cabeça, incrédulos, mas ninguém ousou interromper. Megs tomou um gole de rum, o copo tremendo levemente em sua mão. O navio sobreviveu, não sei como. Quando o sol nasceu, estávamos inteiros, flutuando num mar calmo. Mas ninguém falou sobre aquela noite. Era como se todos soubéssemos que mencionar Davy Jones seria convidar ele de volta. Só sei que, depois disso, o Corvo Negro nunca mais foi o mesmo. A madeira parecia mais pesada, o ar mais frio, e eu nunca mais dormi direito. Tomás olhou para as próprias mãos, sentindo o peso da história. Ele queria perguntar algo,
qualquer coisa. Mas as palavras não vinham. O mar, que ele sempre vira como um desafio a ser enfrentado, agora parecia um abismo, cheio de segredos. Mags recostou-se, o cachimbo apagado entre os dedos. Vocês podem pensar que é só uma história, mas o mar não conta histórias para entreter. Ele avisa. E Davy Jones, seja o que for, é o aviso mais claro de todos. O velho marinheiro olhou para a tripulação, o olho brilhando com uma intensidade que fez Tomás estremecer. Mas há coisas piores que Davy Jones. Coisas que não vêm para salvar ou condenar. Coisas que só existem. Ele fez uma pausa, como se hesitasse em continuar. Vocês já ouviram falar do grande segredo? Do que James Cook encontrou nas profundezas? Capítulo 7. O grande segredo. Cthulhu, a taverna, do Estrela de Prata, parecia agora um refúgio frágil contra a imensidão do mar lá fora. As lamparinas, com sua luz amarelada, mal conseguiam afastar as sombras que dançavam nas paredes, e o ar estava carregado de uma tensão que ninguém ousava nomear. Tomás, com os dedos apertando o copo de rum, sentia o peso das histórias de Mags como se fossem âncoras, puxando sua mente para as profundezas. O velho marinheiro, com seu tapa-olho e sua voz rouca, parecia mais do que um homem. Era como se ele fosse uma ponte entre o mundo dos vivos e os mistérios que o mar guardava. Mags olhou para a tripulação, o único olho brilhando com uma intensidade que fazia o silêncio parecer mais pesado. Vocês já ouviram falar de James Cook? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. O grande explorador, aquele que mapeou mares que nenhum homem branco tinha visto antes. Mas há coisas que ele viu e nunca contou. Coisas que nenhum mapa pode mostrar. Ele fez uma pausa, tragando o cachimbo apagado, como se precisasse reunir coragem para continuar. Eu sei por que estava lá, e quebrei o pacto de silêncio. Os marinheiros se entreolharam, alguns com ceticismo, outros com um brilho de curiosidade, misturada a medo. Tomás sentiu o coração disparar. James Cook era uma lenda, um nome que ecoava em todos os portos. Mas Mags falava como se tivesse compartilhado o convés com o homem. O velho marinheiro inclinou-se para a frente, as rugas em seu rosto parecendo mais profundas sob a luz fraca. Foi no Pacífico Sul, numa expedição que não está nos livros. Estávamos navegando por águas desconhecidas, longe de qualquer costa. O mar era calmo, mas havia algo errado. Os peixes não apareciam, as aves sumiam do céu. Até o vento parecia hesitante. Ele fez uma pausa, olhando para o vazio, como se visse novamente aquele mar estranho. Então encontramos uma cidade, não em terra, mas no mar. Torres de pedra negra, cobertas de musgo e corais, subindo da água como se tivessem sido cuspidas do fundo do oceano. Não era natural, rapazes. As pedras tinham ângulos que doíam os olhos, formas que não faziam sentido, e havia um som, baixo, como um batimento cardíaco vindo das profundezas. Tomás sentiu um frio na espinha. Ele imaginava as torres, escuras e tortuosas, emergindo do mar como dentes de um monstro adormecido. Mags prosseguiu. Cook chamou o lugar de Relie. Ele não quis explorar, mas alguns de nós desceram em botes. Eu era jovem
estúpido, cheio de coragem, que não servia para nada. Quando chegamos mais perto, vimos algo, uma forma colossal, maior que qualquer navio, maior que qualquer coisa viva. Não era um kraken, não era um monstro do mar. Era algo que não pertencia a este mundo. Um corpo coberto de escamas, asas quebradas, tentáculos que pareciam vivos, mesmo estando imóveis, e os olhos fechados, mas ainda assim pareciam nos ver. A taverna estava em silêncio absoluto. Até o ranger do navio parecia ter parado. Mags tomou um gole de rum, o copo tremendo em sua mão. Nós voltamos para o navio, mas não éramos os mesmos. Alguns homens começaram a ter sonhos. Sonhos com aquela coisa, chamando, sussurrando palavras que ninguém entendia. 2 enlouqueceram antes de chegarmos ao próximo porto. Cook mandou queimar os registros daquela parte da viagem. Ele disse que havia coisas que os homens não deveriam saber, mas eu sei. Era Cthulhu, o grande antigo, dormindo nas profundezas, esperando o dia em que as estrelas se alinhem. Tomás engoliu em seco, a mente lutando para processar o que ouvia. Ele queria acreditar que era só uma história, mas o tom de Mags, o tremor em sua voz, dizia que havia verdade ali, ou pelo menos uma verdade que o velho acreditava. Mags olhou para a tripulação, o rosto marcado por décadas de mar. Vocês podem rir, podem chamar de loucura, mas o mar guarda coisas que não explicamos. E Cthulhu, ele não está morto, ele só dorme. E quando acordar, o mundo que conhecemos vai afundar. O velho marinheiro recostou-se, o cachimbo apagado entre os dedos. O silêncio na taverna era opressivo, como se todos temessem que falar pudesse invocar algo. Mags, no entanto, mudou o tom, quase como se quisesse aliviar o peso. Mas nem tudo no mar é escuridão. A beleza também. Uma beleza que faz até o coração mais duro parar. Ele sorriu, um sorriso cansado. Vocês já viram o mar de Sargasso brilhar como um céu de estrelas? Capítulo 8. O mar de Sargasso, taverna do Estrela de Prata, parecia um refúgio frágil contra as histórias que Mags tecia, cada uma mais densa, como se o próprio mar estivesse se infiltrando pelas frestas da madeira. As lamparinas balançavam, lançando sombras que pareciam pulsar ao ritmo das palavras do velho marinheiro. O cheiro de rum e tabaco misturava-se ao sal que ainda grudava nas roupas dos homens, e o silêncio entre as histórias era tão pesado quanto o rugido da tempestade que os trouxera ali. Tomás, com os olhos fixos em Mags, sentia a mente dividida entre fascínio e medo. A imagem de R'lyeh, com suas torres impossíveis e o ser colossal adormecido, ainda o assombrava. Mas agora Mags parecia mudar o tom, como se quisesse oferecer um alívio, uma pausa na escuridão. O velho marinheiro acendeu o cachimbo, a chama iluminando seu rosto marcado e o tapa-olho que escondia cicatrizes de um passado que ninguém ousava perguntar. O mar não é só horror, disse ele, a voz mais leve, quase nostálgica. Ele guarda belezas que fazem um homem esquecer, por um momento, que está tão pequeno diante dele. Vocês já ouviram falar do mar de Sargasso? Não das lendas, sombrias, mas da noite em que ele brilha, como se as estrelas tivessem caído na água. Os marinheiros relaxaram um pouco, alguns até sorrindo.
aliviados pela mudança de tom. Tomás, porém, ainda sentia o peso das histórias anteriores, e a promessa de beleza parecia tão perigosa quanto as lendas de monstros. Megs prosseguiu, o olhar perdido, como se visse novamente aquela noite. Foi há muitos anos, numa travessia pelo Atlântico. O navio era o Falcão do Sul, e estávamos presos no meio do mar de Sargaço, aquele trecho onde as correntes param e as algas cobrem a água como um tapete. Não havia vento. O céu estava claro e a tripulação estava inquieta. Mas então, quando a noite caiu, o mar mudou. Ele fez uma pausa, tragando o cachimbo, a fumaça subindo em véus que pareciam refletir o brilho que ele descrevia. A água começou a brilhar, não como reflexos da lua, mas um brilho vivo, azul e verde, como se o mar tivesse engolido o céu. Eram dinoflagelados, pequenas criaturas que brilham quando a água se move. Cada onda que batia no casco acendia um rastro de luz, como se o navio estivesse navegando entre constelações. Peixes saltavam, deixando rastros brilhantes, e golfinhos nadavam ao nosso lado, seus corpos desenhando arcos de luz na água. Até uma baleia passou por nós. E rapazes, juro que ela parecia carregar um pedaço do céu nas costas. Tomás imaginou a cena. O Falcão do Sul, cercado por um mar que pulsava com vida, cada movimento iluminando a escuridão. Era uma imagem tão diferente das histórias de morte e mistério que Megs contara antes, mas ainda assim havia algo de sobrenatural nela, como se o mar estivesse mostrando um lado de si que raramente revelava. Megs continuou. Ficamos no convés, todos nós, até o capitão, olhando aquele espetáculo. Ninguém falava. Não precisava. Era como se o mar quisesse nos lembrar que, apesar de tudo, dos monstros, dos fantasmas, das lendas, ele também podia ser gentil. Pelo menos por uma noite. O velho marinheiro sorriu, um sorriso raro que suavizava as rugas de seu rosto. Naquela noite, dormimos no convés, sob as estrelas, com o mar brilhando ao nosso redor. Pela primeira vez em anos, não sonhei com tempestades ou coisas que rastejam nas profundezas. Sonhei com luz. Ele fez uma pausa, o olhar voltando para a tripulação. Mas o mar nunca é só uma coisa. Ele te dá beleza, sim, mas sempre com um preço. E às vezes, é a própria beleza que te faz baixar a guarda. Tomás sentiu um misto de alívio e inquietação. A história do mar de Sargaço era um respiro, mas as palavras finais de Megs sugeriam que havia mais por vir, algo que traria o equilíbrio de volta ao terror. O velho marinheiro tomou um gole de rum, o copo batendo na mesa com um som seco. Vocês acham que o mar terminou de nos ensinar? Ele nunca termina. E às vezes, é no silêncio depois da tempestade que ele fala mais alto. Megs recostou-se, o cachimbo apagado entre os dedos. Amanhã, quando o sol nascer e o mar estiver calmo, vocês vão lembrar dessas histórias e vão se perguntar se são verdade. Mas o mar não liga para o que vocês acreditam. Ele só espera. Ele olhou para Tomás, como se soubesse o que o jovem estava pensando. E ele sempre volta a chamar. Capítulo 9. O fim da tempestade. A taverna do Estrela de Prata parecia agora um refúgio suspenso no tempo, como se as histórias de Megs tivessem tecido uma teia que prendia todos ali.
marinheiros de rostos calejados e olhos cansados, mas famintos por mais. As lamparinas, com seu brilho fraco, jogavam sombras que pareciam dançar ao ritmo do mar, agora mais calmo lá fora, mas ainda presente, como um murmúrio constante contra o casco do navio. Tomás, com as mãos cerradas sobre a mesa, sentia o peso de cada palavra de Megs, como se o velho marinheiro estivesse desenrolando um mapa de segredos que ele não tinha certeza de querer conhecer. A história do mar de Sargasso trouxera um momento de alívio, mas o tom de Megs, carregado de uma sabedoria melancólica, sugeria que o mar ainda tinha mais a dizer. O velho marinheiro acendeu o cachimbo, a chama iluminando seu rosto marcado e o tapa-olho que parecia engolir a luz. Vocês sentiram a tempestade hoje, não foi? Perguntou, a voz rouca, mas firme, como se estivesse falando com o próprio oceano. Ela rugiu, tentou nos engolir, mas agora está quieta. O mar, ele é assim. Ele grita, ele canta, ele brilha, mas no fim, sempre volta ao silêncio. E é nesse silêncio que ele te faz pensar. Ele fez uma pausa, olhando para a tripulação. Alguns homens mexiam-se nos bancos, desconfortáveis, enquanto outros, como Tomás, estavam imóveis, presos à narrativa. Megs prosseguiu. Quando a tempestade passou, saí para o convés. O céu estava se abrindo, as nuvens se desfazendo como fumaça. As estrelas apareceram, tantas que pareciam competir com o brilho do mar que vimos no Sargasso. Mas não era só beleza, era grandeza. O tipo de grandeza que faz um homem se sentir pequeno, como se fosse uma gota d'água no meio do oceano. Tomás imaginou o convés do Estrela de Prata sob um céu cravejado de estrelas, o mar espelhando a luz como se o navio flutuasse entre dois céus. Megs continuou, o tom mais reflexivo. Eu fiquei lá, olhando para as estrelas, ouvindo o mar lamber o casco, e pensei em tudo que vi nesses anos. As sereias que cantam para a morte, o kraken que observa sem atacar, as selkis que amam e partem, os mortos que assinam seus nomes em livros amaldiçoados, e aquela cidade submersa, Relie, com seu Deus adormecido. O mar guarda tudo isso, rapazes. Ele guarda horrores que podem te enlouquecer e belezas que podem te fazer chorar. E no fim, ele não liga para o que você sente. Ele só é. O silêncio na taverna era quase palpável, quebrado apenas pelo ranger suave do navio. Tomás sentiu um aperto no peito. Ele sempre vira o mar como um desafio, algo a ser enfrentado com força e coragem. Mas agora, ouvindo Megs, percebia que o mar era mais do que isso. Era um mistério que nenhum homem poderia dominar. Megs tomou um gole de rum, o copo batendo na mesa com um som seco. Naquela noite, sob as estrelas, entendi uma coisa. O mar não é nosso inimigo, nem nosso amigo. Ele é maior que isso. Ele é o que veio antes de nós e o que vai ficar depois. E quando você navega, você não enfrenta o mar. Você pede permissão para passar. O velho marinheiro olhou para Tomás como se soubesse o que o jovem estava pensando. Vocês são novos. A maioria vão enfrentar tempestades, vão ouvir coisas que não explicam, vão ver coisas que não esquecem. Mas, se aprenderem a ouvir o mar, a respeitar ele,
Talvez ele deixe vocês voltarem para casa. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Ou talvez não. O mar decide. Mags recostou-se, o cachimbo apagado entre os dedos. A tripulação permaneceu em silêncio, cada homem perdido em seus próprios pensamentos. Tomás olhou para as sombras na parede, imaginando o céu estrelado que Mags descrevera. Ele sentia o peso do mar, não mais como uma ameaça, mas como uma presença viva, cheia de segredos que ele talvez nunca entendesse. E pela primeira vez, perguntou-se se estava pronto para o que o oceano ainda poderia mostrar. Capítulo 10. Reflexões sob as estrelas. O silêncio na taverna do Estrela de Prata era denso, como se as histórias de Mags tivessem tecido uma rede invisível que prendia cada marinheiro em seus próprios pensamentos. As lamparinas, agora queimando baixo, lançavam uma luz fraca que, mal, alcançava as paredes de madeira, e o cheiro de rum e tabaco parecia se misturar ao sal que ainda grudava nas roupas dos homens. O mar, lá fora, estava calmo, mas seu murmúrio constante contra o casco do navio lembrava a todos que ele nunca dormia de verdade. Tomás, com os olhos fixos no chão, sentia a mente girar com as imagens que Mags pintara. Sereias letais, o kraken observando nas profundezas, Selkis partindo para o mar, fantasmas assinando livros amaldiçoados e uma cidade submersa onde algo indizível dormia. Cada história era como uma onda, batendo contra sua ideia do que o mar significava. Mags, com o cachimbo apagado entre os dedos, parecia exausto, mas seu olho solitário ainda brilhava com uma intensidade que fazia Tomás sentir que o velho estava olhando através dele, como se visse o próprio oceano em sua alma. Vocês estão quietos agora, disse Mags, a voz rouca, mas com um toque de humor. É assim que o mar deixa a gente. Ele te faz pensar, te faz sentir pequeno. Mas não é só isso. Ele também te dá algo que nenhuma terra pode dar. Ele se levantou lentamente, as juntas estalando, e caminhou até a escotilha que levava ao convés. A tripulação o seguiu, quase por instinto, como se suas palavras fossem uma ordem não dita. O ar lá fora era fresco, carregado com o sal e a umidade da noite. O céu estava limpo, um tapete de estrelas que parecia infinito, refletido no mar calmo como um espelho. Tomás parou ao lado do corrimão, olhando para a água que lambia o casco do Estrela de Prata. O brilho das estrelas na superfície fazia o mar parecer vivo, como se respondesse às histórias de Mags, com um silêncio que dizia tudo. O velho marinheiro ficou ao lado de Tomás, o rosto iluminado pela luz prateada da lua. Olhe para isso, disse ele, apontando para o horizonte onde o céu e o mar se encontravam. Esse é o mar que eu conheço. Ele te assusta, te quebra, te faz duvidar de tudo, mas também te mostra isso. Beleza que não explica, que não pede nada em troca. Só existe. Ele fez uma pausa, o olhar perdido nas estrelas. Eu naveguei por mais anos do que quero contar. Vi coisas que me fizeram querer abandonar o mar e outras que me fizeram voltar, mesmo sabendo o risco. Porque o mar, rapaz, ele te muda. Ele te faz ver o mundo como ele é. Grande, antigo, cheio de mistérios que não são para nós entendermos. Tomás olhou para Mags,
sentindo um peso no peito, que não era medo, mas algo mais profundo, uma mistura de respeito e humildade. Ele pensou na tempestade que enfrentaram naquela noite, nos homens que quase perderam para o mar. Pensou no canto das sereias, no Kraken, nas Selkies, em Davy Jones e na cidade submersa de Errilia. Cada história era um pedaço do mar, um fragmento de algo maior que ele nunca compreenderia totalmente. Mas, pela primeira vez, ele não queria compreender. Queria apenas estar ali, sentir o balanço do navio, ouvir o sussurro da água, ver as estrelas refletidas no oceano. Megs colocou a mão no ombro de Tomás. Um gesto firme, mas gentil. Você é jovem, rapaz. O mar vai te testar. Vai te mostrar horrores que vão te fazer tremer e belezas que vão te fazer chorar. Mas se você ouvir, se respeitar ele, talvez ele te deixe viver o bastante para contar suas próprias histórias. Ele sorriu, o rosto enrugado, parecendo mais leve sob a luz da lua. E, quando contar, lembre de dizer a verdade. O mar não é nosso. Nós é que somos dele. O velho marinheiro se afastou, voltando para a taverna, deixando Tomás e os outros no convés. A tripulação ficou ali, em silêncio, olhando para o mar, que agora parecia um espelho do céu. Tomás sentiu algo mudar dentro dele. Não era coragem, nem medo, mas uma aceitação silenciosa de que o mar era mais do que ele poderia dominar. E naquele momento, sob as estrelas, ele soube que continuaria navegando, não para desafiar o oceano, mas para aprender com ele. Acomode-se, caro espectador, e deixe o mar sussurrar suas histórias. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e o que achou dessas lendas. Se elas te tocaram, se te fizeram sentir o peso do oceano, dê um like, inscreva-se e junte-se a nós nessa viagem pelos mistérios do mar. Até a próxima noite, quando as ondas trouxerem novas histórias